Bom, gente, então nessa segunda parte nós vamos falar sobre as distribuições contínuas e principalmente sobre o modelo normal. Bom, então a gente viu as distribuições discretas, em que os meus valores de x são representados por valores o quê? Numeráveis, né? Valores inteiros, não decimais. Já nas variáveis aleatórias contínuas, não existe interesse em atribuir probabilidade a cada valor particular, mas sim para eventos formados por intervalos de valores. Porque imaginem só a quantidade de valores possíveis que a gente pode ter para x. Se são valores contínuos, se são valores decimais, eu posso ter infinitos valores. Então, não faz sentido, por exemplo, eu querer determinar a probabilidade de uma pessoa ter 1,63222457 centímetros, entendeu? Não tem. Não faz sentido isso, porque eu posso ter infinitos valores, já que eu posso utilizar as casas decimais. Então, conforme eu vá acrescentando mais um número, o número é diferente e aí eu teria o quê? Infinitos valores. Então, nas distribuições contínuas, a gente trabalha com intervalos. Então, faz muito mais sentido eu querer determinar qual a probabilidade de que aquela pessoa tenha entre 1,60 m e 1,80 m. Ou qual a probabilidade daquela pessoa ter mais de 1,90 m. Então, nas distribuições contínuas, a gente sempre vai ver o desejo de determinar probabilidade de intervalos. Então, o x ele pode estar entre valores, ou o x pode ser maior que um valor, ou o x pode ser menor que um valor, ok? Claro, variando essa questão de ser, né, maior ou igual, ou só maior, enfim, depende do problema. Opa, pronto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, né, um círculo, certo? E eu tenho um ponteiro. E eu quero determinar a probabilidade desse meu ponteiro parar no primeiro quadrante. E não existe região de preferência para o ponteiro parar, tá? Então, vamos chamar de x como uma variável aleatória que indica o ponto em que o ponteiro para de girar. Então, x vai ser uma variável aleatória contínua, já que eu posso ter o quê? Infinitos valores dentro desse intervalo de 0 a 360 graus, certo? Então, como eu tenho uma variável aleatória contínua, eu vou, né, trabalhar com intervalo de valores. Então, neste caso, a probabilidade de x, né, desse meu ponteiro, ele parar no primeiro quadrante, vai ser o quê? Vai ser esse x parar entre 0 e 90 graus, ok? Então, se x para entre 0 e 90 graus, a minha probabilidade vai ser de 1/4, porque o meu círculo ele pode ser dividido em 4 partes iguais, sendo que cada uma dessas partes, elas contém o quê? 90 graus, certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que na distribuição contínua, a nossa probabilidade, o interesse da probabilidade vai ser de um intervalo. Então, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua, ela pode ser representada por uma função não negativa com área entre o eixo x e a curva igual a 1, tá? Então, como a gente sabe que a nossa probabilidade total é igual a 1, a gente vai representar essa área com valor igual a 1. Então, a nossa área, ela vai indicar pra gente a nossa probabilidade. E os eventos, eles podem ser representados por intervalos no eixo x, enquanto as probabilidades pelas correspondentes áreas sob a curva. Então, lá no caso do ponteiro, né, no exemplo anterior, a gente poderia representar essa probabilidade total, essa área total igual a 1, sendo um retângulo dado, né, por x variando de 0 a 360, certo? Que era as possíveis, né, era o intervalo de variação do ponteiro, que o ponteiro poderia variar. E como eu preciso que minha área total seja 1, eu preciso que esse valor aqui
seja o quê? 1 sobre 360, né? Se eu tenho aqui a base do meu retângulo igual a 360 e eu preciso que minha área seja igual a 1, esse valor aqui, né, precisa ser o quê? 1 sobre 360, tá? E aí, no caso que a gente queria determinar a probabilidade de aquele ponteiro que ele parasse no primeiro quadrante, a gente sabe o quê? Então, que o valor estava variando de 0 a 90, certo? Então, a minha área passa a ser o quê? 90 vezes 1 sobre 360, que é igual a 1/4. Ah, mas e se eu quisesse que o meu ponteiro estivesse parando no terceiro quadrante? Bom, então vamos ver. Terceiro quadrante é esse. Então, meus valores de x estão variando de 180 a 270. Então, vamos botar aqui. Seria essa área aqui. 180 a 270. O comprimento seria o mesmo que 270 menos 180, 90. Então, 1 sobre 360 vezes 90, 1/4, tá? Porque neste caso, todas as 4 áreas possuem a mesma probabilidade, ok? Então, por exemplo, selecionar aleatoriamente de uma certa universidade um estudante do sexo masculino, seja x o valor da sua altura em centímetros. Então, novamente, a altura, se a gente for representar, a gente tem o quê? Valores contínuos. Então, neste caso, a gente tem uma variável aleatória contínua, portanto, a gente precisa trabalhar o quê? Com intervalos. Mas, neste caso, a gente não pode afirmar que os intervalos possuem probabilidades iguais, igual no exemplo do ponteiro, porque é muito mais comum encontrar, por exemplo, um estudante na faixa de 1,65 m, 1,75 m do que 1,90 m, 2 metros. Então, nesse caso, né, por exemplo, da altura, que apresenta esse tipo de distribuição, que parece o quê? Um formato que a gente diz de sino, é o que a gente chama de distribuição normal. A distribuição normal, ela tem algumas características que a gente até já mencionou lá na parte da estatística descritiva univariada, quando a gente falava de assimetria. Lembra que a gente falou de assimetria, de curtose, que tudo isso era comparado, essas classificações eram dadas em relação à distribuição normal. A distribuição normal, ela tem como característica ter esse formato de sino e e apresentar simetria. Então, se a gente toma esse valor central, essa parte aqui, ela é simétrica a essa parte aqui, ok? Então, isso é uma característica da distribuição normal. E a altura, ela aparentemente segue uma distribuição normal, porque é muito mais comum a gente encontrar uma faixa de valores do que outras faixas de valores. Então, no centro, que é dada pela nossa média, né, que é o nosso valor médio, o valor típico, é aquele valor mais comum, certo? Então, nesse caso aqui é dado pela altura de 1,70 m, e conforme a gente vai caminhando para as extremidades, são valores o quê? Menos comuns. E aí, o que a gente percebe também? Que como a probabilidade é dada pela área, se eu ando, por exemplo, de 1,70 m a 1,80 m, a minha área é dada por toda essa parte aqui pintada, certo? Agora, se eu olho, por exemplo, de 1,40 m a 1,50 m, eu vou ter só essa partezinha. Então, eu tenho que uma menor probabilidade. Então, é menos provável, né, eu selecionar aleatoriamente um estudante do sexo masculino que tenha de 1,40 m a 1,50 m do que de 1,70 m a 1,80 m, tá? Então, lembrem-se que a área abaixo da curva é a probabilidade. Para quem já fez aí cálculo, né, vocês devem lembrar disso na aula de integral. Como que eu calculava a integral, né? A integral representava a área sob a curva, ok? Então, dependendo do tipo de evento que eu tenho, eu vou determinar intervalos diferentes
dentro dessa minha curva. Então, se eu determino intervalos diferentes, eu vou ter probabilidades diferentes. Nesse exemplo B, por exemplo, ele procura o que? É como se fosse qual a probabilidade de selecionar estudantes com mais de 1,80 m. Então, eu tracei o que? Aqui no 1,80 m e pintei até o final da minha curva. Então, toda essa área representa a probabilidade de x ser maior que 1,80 m. Então, a distribuição normal ela é caracterizada por uma função cujo gráfico descreve uma curva em forma de sino, como eu falei para vocês. Essa distribuição depende de dois parâmetros. A gente viu lá a distribuição binomial com dois parâmetros, n e π, né? E aqui a gente tem os parâmetros μ e sigma. μ sendo a média, o valor esperado, que é esse valor central, que especifica a posição central da distribuição de probabilidades, e sigma, que é o desvio padrão, que especifica a variabilidade da distribuição de probabilidades. Então, quando a gente viu lá também em medidas resumo, a gente falou de média, desvio padrão, são esses mesmos conceitos que agora vão representar os parâmetros da distribuição normal. E lembra que eu falei para vocês que parâmetro representa um valor desconhecido referente à população e que eles sempre vão ser representados com a letra grega? Então, μ e sigma, letras gregas, ok? Então, a distribuição normal tem exatamente essa carinha, sendo esse valor central, valor, né, que representa a média, a mediana e a moda, dado por μ, e quando eu caminho, né, sigma para um lado e sigma para o outro, então eu tenho o quê? μ mais sigma e μ menos sigma, tá? E é uma curva perfeitamente simétrica. Então, essa área aqui, por exemplo, vai ser exatamente igual a essa área aqui. Por quê? Porque eu tenho uma distância, vamos pensar assim, né? Essa base aqui é de mesmo tamanho, que é igual a sigma, tá? Que é igual ao nosso desvio padrão da distribuição. Vamos imaginar então aqui algumas situações, né? Na situação A, é como se eu tivesse a altura de duas turmas, de estudantes da primeira série e de estudantes da quarta série. Então, se vocês perceberem, a média, né, o valor central de estudantes da primeira série é que de 120 centímetros, né, de 1,20 m. E de estudantes da quarta série é de 1,40 m. Faz todo sentido, porque a gente espera que estudantes da quarta série tenham uma altura já maior do que estudantes da primeira série. Se vocês perceberem, então, a média da segunda curva, ela é maior que a média da primeira curva. Mas em termos de formato, as duas curvas apresentam o mesmo formato. Então, a gente diz que os desvios, né, eles são muito próximos, eles são aproximadamente iguais. No segundo exemplo, no exemplo B, a gente já tem duas outras curvas. A curva 3, ela é dada, né, pela altura dos estudantes da terceira série. E na curva 4, eu já tenho a altura de estudantes desde a primeira até a quinta série. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que as médias, elas são aproximadamente iguais. Então, em torno de 1,30 m, tá? Isso porque quando eu junto alunos desde a primeira até a quinta série, eu já vou ter lá mais, né, uma maior representatividade por esse valor de 1,30 m. Mas como eu tenho nessa quarta curva representantes que apresentam uma maior variabilidade, ou seja, eu tenho alunos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série, eu espero que o desvio padrão dessa curva seja o quê? Seja maior, né? Porque eu vou ter maior variabilidade, eu tenho alunos de diferentes anos sendo representados nessa mesma curva, ok? Por isso que a gente vê o quê? Um achatamento da curva. Então, quanto mais achatada, maior o desvio padrão. Quanto mais estreita, menor o desvio padrão, ok? Bom, e aí, lembra que a gente viu lá para a distribuição binomial uma tabela que fornecia para a gente umas probabilidades? A gente também vai ter essa tabela. Mas, imaginem a seguinte situação.
Lá a gente tinha o valor de π, né, variando, né, para vários valores, ok? A gente tinha o valor de n também variando, perdão, para vários valores. Só que imagina agora que eu tenho, né, valores contínuos e aí eu posso ter uma infinidade de valores. Eu deixo de trabalhar com valores discretos e passo a trabalhar com valores contínuos. Então, eu teria vários valores diferentes e essa tabela seria muito mais complexa. Então, para tentar solucionar esse problema, o que eles pensaram? Por que a gente, então, não cria uma padronização? Então, a gente passa a ter uma distribuição normal padrão. Então, a distribuição normal padrão, ela é uma nova distribuição normal, mas que ela tem como característica ter a média 0 e o desvio padrão 1. Então, eu saio de várias possíveis curvas que poderiam ter médias muito diferentes, com desvios muito diferentes, e passo agora tudo para uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1. Então, quando a gente faz essa transformação, tá? A gente está transformando aquele nosso valor de x para um valor de z. E como que é dado esse valor de z? Eu vou pegar o meu valor de x, vou subtrair a média desse valor de x e vou dividir pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, eu estou criando uma padronização, ok? E aí, é muito comum a gente ouvir, né, uma expressão do tipo, normaliza os valores, tá? Então, quando a gente fala normalizar, é exatamente nessa ideia de, por exemplo, uma das formas de normalização que a gente fala é exatamente isso. Calcular a média, desvio padrão, e desse nosso valor que a gente vai normalizar, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, tá? Então, a ideia de calcular essa distribuição normal padrão é para facilitar, né, a obtenção de determinadas áreas sob a curva normal. Então, lá naquele exemplo da altura, vamos ver como que a gente faria isso, dado que a média é de 1,70 m e o desvio padrão, né, de 10 centímetros. Então, o meu novo valor de z vai ser dado por x menos a média, 170, divididos por 10. Então, se vocês olharem, o valor central, que é 1,70 m, passa a ser o quê? 170 menos 170, 0. Divididos por 10, 0. Média, 0. Agora, 180 menos 170, 10. Divididos por 10, 1. Quanto que eu andei? 1. Então, média 0 e desvio padrão 1. Então, a gente transforma a nossa distribuição normal, daquele exemplo que a gente tem, para uma distribuição normal padrão. Ok? Então, aqui a gente está vendo a mesma coisa. Transformei a minha distribuição de x para uma distribuição de z, que é normal padrão. Então, antes eu tinha média de 170 e desvio padrão de 10, agora eu passo a ter uma média de 0 e desvio padrão 1, ok? E aí, quando a gente faz essa transformação, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai ter uma tabela de distribuição normal padrão única, né? Única que eu digo, a gente, né, vai estar tudo padronizado. Então, se eu quero, por exemplo, determinar qual a probabilidade, né, de sortear lá um aluno que tem altura maior que 180 centímetros, como eu já calculei, né, z a partir de x e eu vi que 180 corresponde a 1 em z, basta eu ir lá na minha tabela de distribuição normal padrão e procurar onde z vale 1. Então, nesse caso, z valendo 1, eu tenho uma probabilidade de 0,1587, em torno de 16%, ok? E aí, antes da gente,
Não, vamos olhar isso primeiro, depois a gente vai para o aplicativo. Então, vamos imaginar as possíveis situações. Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Se eu quero determinar Z, né, a probabilidade de Z menor que 0,42, eu posso, né, então eu quero o quê? Toda essa área aqui, menor que 0,42. Isso pode variar muito com relação às tabelas. Por quê? Porque toda tabela de distribuição normal, ela vem lá no início dela representando, né, por meio de um esquema, como que ela está dando essa probabilidade. Então, pode ser que apareça lá pra gente assim, ó, a probabilidade é dada para Z maior que um valor. Ou a probabilidade é dada para Z entre um valor e outro. Então, a gente precisa, né, ficar atento com relação a isso. Como a gente sabe que, né, vamos supor que a nossa tabela, ela forneça pra gente, então, que seja exatamente esse tipo de distribuição, tá? Z maior que um valor. Só que como eu quero um valor menor e eu sei que toda a área abaixo da curva vale 1, basta eu fazer o quê? Pegar o valor correspondente a 0,42 nesta minha tabela, que neste caso é 0,3372, e subtrair de 1. Então, eu acho o valor de 0,6628, ok? Vamos imaginar, então, que eu quero um Z menor que menos 0,42. Como a gente sabe que a distribuição normal ela é simétrica, um valor menor que menos 0,42 corresponde também a um valor maior que 0,42. Então, eu já conseguiria obter esse valor diretamente da tabela de 0,3372. Ah, mas agora eu quero um valor entre menos 0,42 e 0,42. Bom, eu já sei quanto vale esse valor, que é exatamente igual a esse valor. Então, se eu somo esses dois valores e subtraio de 1, eu acho o valor que eu desejo, que é de 0,3256. Então, a gente precisa ir, né, entendendo como que funciona a tabela com o tipo de intervalo que eu desejo. Então, neste caso, eu quero saber qual o valor de Z tal que, né, essa probabilidade seja de 0,95. Então, quais valores aqui, né, ao tomar, eu vou ter uma área sobre a curva de 0,95. Então, quais são esses valores de Z? Eu sei que vai ser o mesmo valor, um positivo e um negativo, porque eu sei que é uma curva simétrica. Bom, se aqui tem 0,95, então sobra ainda o quê? 0,05. Mas 0,05 do total. Então, consequentemente, aqui eu tenho metade e aqui eu tenho metade, que é 0,025 e 0,025. Como eu sei que a minha tabela está sendo representada pela extremidade, eu vou buscar 0,025 de probabilidade. Eu acho que meu valor de Z é de 1,9 mais 0,06, então 1,96. Então, o valor de Z, né, que vai fornecer para mim uma probabilidade de 0,95, né, entre menos Z e Z, é de 1,96. Mais para frente, vocês vão ver como esse valor é importante para a gente, quando a gente fala de intervalo de confiança. Bom, então vamos imaginar a seguinte situação.
um exemplo pra gente. Suponha que o desempenho dos alunos das 3 últimas fases do curso de Engenharia de Produção da Unirio tenha distribuição normal de média 2,5 e desvio padrão de 0,6. Selecionando aleatoriamente o aluno dessa população, qual a probabilidade dele acusar desempenho entre 2 e 3,5? Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai também utilizar aquele aplicativo desenvolvido em R, ok? Então, só clicar nesse link, vamos levar essas informações, média 2,5, desvio padrão de 0,6 e a probabilidade entre 2 e 3,5. Então, vamos reconectar aqui, carregando. Bom, então aqui a gente vai fornecer para o nosso aplicativo as duas informações. Então, a média era o quê? De 2,5, certo? Então, ó, olhando aqui, de novo, rapidinho. Média 2,5, desvio padrão de 0,6. Então, vamos para a segunda aba para a gente ver melhor. 2,5 e desvio padrão de 0,6. Pronto. Ok? Então, essa é a distribuição. Média 2,5 e desvio padrão de 0,6. Mas o enunciado pede uma probabilidade de entre 2 e 3,5. Então, eu vou colocar que eu quero uma probabilidade, né, em que x esteja entre valores. E aqui eu vou especificar 2 e 3,5, né? Tô esquecendo muito fácil. Então, ó, 2 e 3,5. Qual que é essa probabilidade? De 75%, né? Quase 75%. Ok? Então, olha que bacana. Ele mostra aqui pra gente os valores. Então, quanto que fica para baixo, quanto fica entre, quanto fica para cima. Então, se eu quisesse, quantas pessoas, qual a probabilidade de ser uma nota abaixo de 2? 20,23%. Acima de 3,5, 4,78%. Ok? Então, aqui vocês também podem brincar, fazer o download, ok? Bem bacana. Então, voltando para o nosso exemplo, exatamente aquilo, né? Quase o quê? 75%. Então, aqui a gente utilizou a tabela. Primeiro, eu calculo os valores de Z. Então, quando x vale 2, Z vai valer menos 0,83, porque eu fiz o quê? 2 menos 2,5, que é a média, divididos por 0,6, que é o desvio padrão. Mesma coisa para 3,5, chego em 1,67. Então, eu preciso o quê? Olhar na minha tabela o valor, né, acima de 1,67 acima de 1,67 e acima de 0,83, que é correspondente abaixo de menos 0,83. Então, ao somar esses dois valores e diminuir de 1, eu chego na minha probabilidade de 0,7492. Ok, gente? Aqui eu tô mostrando para vocês como calcular, mas no dia a dia, na prática, a gente vai fazer isso tudo utilizando o software R, ok? Antigamente, na minha época, a gente calculava tudo na mão, com uma tabela, mas agora os tempos são outros. Bom, é muito comum também a gente querer avaliar se os nossos dados observados eles seguem uma distribuição normal. A gente vai ver lá mais para frente, ao falar de testes de hipóteses, que a gente basicamente vai dividir, né, os testes para variáveis quantitativas, né? Quando eu tenho uma variável quantitativa no meio,
se segue ou não segue distribuição normal. Então, é interessante para a gente olhar para a distribuição dos nossos dados observados e tentar avaliar se esses dados seguem ou não seguem uma distribuição normal. Então, neste exemplo, a gente tem um histograma de frequências das médias diárias de pressão intraocular numa amostra de 43 indivíduos sadios. Olhando, se eu fosse traçar aqui uma curva em busca de uma suavização desse histograma, eu poderia pensar em algo assim. E esse formato me lembra muito o quê? Uma distribuição normal. Então, parece que é razoável a gente querer representar, né, a distribuição das frequências das médias diárias de pressão ocular por uma distribuição normal. Então, o modelo normal pode representar razoavelmente bem a distribuição desta variável no caso de indivíduos sadios. Então, como que a gente poderia, né, olhar para os nossos dados observados e pensar se uma distribuição normal ela poderia representar bem? Bom, a gente viu que quando a gente tem um valor de Z de 1,96, né, entre menos 1,96 e 1,96, eu estou compreendendo uma área de 95%. E a gente viu que a distribuição normal padrão, ela tem desvio padrão de valor igual a 1, né, com valor igual a 1. Então, parece que quando eu ando aproximadamente 2 desvios, né, para cima e para baixo, eu estou compreendendo uma área em torno de 95%. E aí, se eu andasse só um desvio, eu vou estar compreendendo uma área em torno de 68%. E com 3 desvios, eu praticamente ando toda a minha distribuição normal padrão, chegando a 99,7% da área. Então, eu posso, né, começar a ter essas informações e ver, a partir dos meus dados observados, se eu tenho algo semelhante a isso. Então, dado um conjunto de valores, podemos calcular a média e o desvio padrão. Se os dados em análise se distribuem de forma parecida com o modelo normal, devemos esperar o seguinte: em torno de 95% dos dados, né, estarem distribuídos na média, mais ou menos 2 desvios, mais de 99% dos dados na média, mais ou menos 3 desvios, tá? Então, assim, algum valor que seja fora desse intervalo, média, mais ou menos 3 desvios, pode ser considerado um valor discrepante dos demais. Valores fora desse intervalo de média, mais ou menos 2 desvios, podem ser vistos como suspeitos. Ok? Então, a ideia é que a gente possa observar isso. Bom, como está a distribuição dos meus dados? Se eu calculo lá, média, ando um desvio padrão. Será que eu compreendi, né, em torno de 68% dos dados? 2 desvios, compreendi em torno de 95% dos dados? 3 desvios, estou compreendendo praticamente todos os dados? Então, se eu vejo até que tem muitos dados que fogem de 3 desvios, isso já é suspeito, né? Isso já pode, a gente já pode pensar aqui, tem outlier, tem valor discrepante, tá? Então, essa é uma interpretação bem bacana da gente avaliar. Outras formas também que a gente vai ver é por meio de testes que permitem avaliar se segue ou não segue uma distribuição normal, um gráfico chamado Qqplot, tá? Então, existem várias ferramentas que nos auxiliam a avaliar, né, se aqueles nossos dados observados seguem ou não uma distribuição normal. Então, para gerar um momento de descontração, a curva normal, né, tá falando para outra, você não é normal, tá? Então, é uma ilustração da Alison Horst que eu gosto muito. Bom, para finalizar então,
Então, aquilo era sobre distribuição normal, vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com essa distribuição ainda no curso, então foquem na distribuição normal. E para não deixar passar em branco, assim como a distribuição de Poisson, a distribuição exponencial ela está muito ligada à distribuição de Poisson e eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, ela tem forte relação com o modelo discreto de Poisson, porque lá no Poisson a gente falava o quê? É o número, né, de ocorrências em um intervalo, sendo esse tempo, comprimento, área, volume. Agora, a distribuição exponencial, ela vai ver o tempo entre as ocorrências. Então, lá a gente tinha número de ocorrências no intervalo. Agora, a gente tem aqui, né, na exponencial, basicamente o tempo entre as ocorrências. Então, o intervalo, né? Eu falo tempo porque é o mais comum, mas pode ser comprimento, enfim, tá? Entre as ocorrências. Então, por exemplo, tempo em minutos até a próxima consulta a uma base de dados. Tempo em segundos entre pedidos a um servidor. Distância em metros entre defeitos de uma fita. Então, percebam, eu agora estou avaliando o intervalo entre as ocorrências, tá? Então, a distribuição exponencial ela pode ser usada quando as suposições de Poisson, independência entre as ocorrências e taxa média de ocorrência constante no intervalo considerado, estiverem satisfeitas. Então, Poisson, número de ocorrências do evento no intervalo, exponencial, o intervalo até a ocorrência do evento. Okay? Então, só para vocês terem essa noção, quando a gente for modelar número de ocorrências, a gente usa distribuição de Poisson. Quando a gente for modelar tempo, principalmente, sempre vem à mente testarmos né, de início a distribuição exponencial. Então, para finalizar a aula, eu deixo para vocês uma arte do dia, que foi feita em R. Quem tiver interesse, entrem nesse link, tá? O R Graph Gallery tem muitas artes muito bacanas feitas em R e eu tento sempre trazer uma no final da aula para que vocês possam curtir isso e quem sabe se motivarem a aprender o R só para fazer arte, tá bom? Então é isso, pessoal. As referências são as mesmas, ok? E até a próxima aula.